Como escolher um investimento em renda fixa ou fundos de investimento? Olá, investidor! Eu sou Renato Falcão e no conteúdo diário de hoje eu vou responder essa pergunta. Primeiramente, a gente tem que responder uma grande pergunta para que você saiba quais tipos de investimentos atendem às suas necessidades. Você possui tolerância a riscos? Sim ou não? Se você possui tolerância para algum tipo de oscilação ou mesmo para não ganhar, que a ausência de ganho já é considerado como um tipo de risco, você deve saber qual que é o tamanho dessa fronteira de risco que você está disposto a tolerar. Quanto do seu dinheiro você toleraria perder em um período de estresse que, é claro, tivesse uma expectativa por trás de ser recuperado posteriormente, sem te tirar de uma zona de conforto, por assim dizer, ou sem te tirar do controle da situação propriamente dita. Seria, por exemplo, em um capital de 100 mil reais uma perda de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000? Você é um investidor agressivo que tolera uma perda de 10%, de 15%, de 20% e está aí para o risco mesmo? Essas são perguntas que você tem que responder antes mesmo de pensar em qual investimento é mais apropriado para você. Do outro lado, tem gente que não tem tolerância para o risco. E justamente por isso, a alternativa mais apropriada vai ser a do investimento em renda fixa. Investimento no qual você vai ter conhecimento do indexador que vai te gerar a remuneração do seu dinheiro de forma prévia. E depois que você descobriu se você tem tolerância ao risco ou se você simplesmente não tem tolerância ao risco, agora é a hora da gente conversar sobre as oportunidades que existem no mercado para você. Bom, se você tem tolerância ao risco, você já deve olhar com carinho para alguns tipos de investimento, como por exemplo os fundos multimercado, como por exemplo os fundos long biased, e isso vai depender muito da sua forma de interagir com o mercado, da forma que você adota interagir. Você quer ganhar muito dinheiro se a bolsa tiver uma alta expressiva, ou mesmo se o câmbio tiver uma elevação expressiva, no caso de um fundo cambial, ou você prefere ter consistência e ser menos vulnerável a crises? Esses são caminhos que você deve escolher quando a gente fala de fundos de investimento. Ah, Renato, eu, por exemplo, não tenho muito interesse de seguir a bolsa, principalmente nesses últimos anos que a gente vem vendo um efeito sanfona no índice Bovespa, e eu quero ter uma estratégia um pouco mais consistente. São ótimas alternativas os fundos de long and short, são alternativas bem interessantes. As opções equity hedge, que em geral têm características bem parecidas com o long and short. Fundos quantitativos ou mesmo os multi-estratégias, que são fundos um pouco mais abertos ao trabalho de performance do gestor. E são esses os ativos que você deve comparar. Existem fundos muito interessantes nessas categorias que vêm rentabilizando livre das taxas de administração e performance, coisa na faixa de 115 até em alguns casos 150 do CDI, taxa base de juros em que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros. Só que você tem que ter em mente uma coisa: quando você trabalha multimercados e abre espaço para renda variável, se rendeu 150% do CDI no ano passado, por exemplo, não é garantia de que vai render 150% do CDI no próximo ano. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado entre expectativa e realidade e, em cima disso, alocar o dinheiro da forma como nós estamos dispostos a interagir. Agora, se você é um investidor que não tolera riscos, você deve buscar investimentos em renda fixa. E quais deles você deve se planejar para buscar? Na renda fixa, nós temos 3 tipos de investimento: os investimentos pré-fixados, os investimentos pós-fixados e aqueles indexados à inflação. Se você não tolera riscos e imagina que entre o momento do seu aporte e o momento do vencimento do título ou dentro de uma janela de 5 anos você possa precisar do dinheiro, aí eu te digo, a sua única alternativa, se você não quiser correr nenhum tipo de risco, é investir em títulos pós-fixados. Porque o título pós-fixado, ou um fundo de investimento referenciado pós-fixado, eles não vão sofrer alterações no preço do título à medida que o tempo passa, que a taxa Selic sofre alterações, ou mesmo que a inflação suba ou caia. Então, por esse motivo, você vai buscar nos investimentos que são indexados ao CDI um porto seguro para colocar dinheiro que, se você precisar dele de forma inesperada, você não vai ter grandes surpresas, por assim dizer.
De outro lado, se você tem certeza, e esse é um risco que você compra, se você tem certeza de que você vai ficar até o vencimento do título ou vai ficar numa janela de longo prazo, daí você pode considerar títulos como os pré-fixados e os indexados à inflação. Porque esse tipo de título, à medida que você vai tendo mais atratividade do que você fechou em relação ao que o mercado oferece, eles podem se apreciar. No entanto, se em algum momento você pegou uma taxa e o mercado está pagando em determinado ponto mais do que o seu título paga, para que você tenha liquidez e possa resgatar, ele acaba sendo um pouco depreciado. Se você ficar entre o momento da sua compra do título e o vencimento dele, pode-se dizer que você não tem risco de capital. Porém, isso considerando que você coloca o seu dinheiro e fique com ele até o vencimento do título. Se isso acontecer, você vai realmente ter o ganho de capital projetado no indexador inicial. Por exemplo, IPCA mais 5, mais 6% é uma métrica bem comum. E isso hoje em dia, não sei quando você está assistindo meu vídeo. Agora, se você precisar resgatar no meio do caminho, saiba que você pode ter alterações para cima ou para baixo. Renato, se eu tenho esse perfil mais especulativo, buscando um pouco mais explorar uma projeção de taxa Selic, uma projeção de inflação, qual que é a melhor alternativa para mim? Certamente é o Tesouro Direto. Lá você vai ter títulos pré-fixados, indexados à inflação, muito interessantes, que muitas vezes vão te dar maleabilidade, que vão te dar liquidez, e são nessas alternativas que você deve focar, adquirir conhecimento e colocar o dinheiro em prática. No entanto, se você procura zero risco entre o momento da sua aplicação e possíveis momentos de resgate que sejam inesperados, e nisso eu estou falando somente de risco de mercado. Claro que existem outros riscos, como risco de crédito, risco de liquidez e por aí vai. Mas se você não quer ter risco de mercado, você deve optar por opções pós-fixadas, indexadas ao CDI. E nesse caso em especial, é muito interessante a indústria dos fundos de investimento referenciados DI, principalmente das casas independentes. É muito comum a gente verificar que existem excelentes fundos que estão rendendo aí com liquidez diária, ou seja, se precisar resgatar, resgata no mesmo dia, coisa de 103%, 105% do CDI. A gente vê algumas alternativas por aí nessa área. E geralmente eles vão pagar melhor do que CDBs, eles vão pagar melhor do que até o próprio Tesouro em si, considerando que você está tendo uma liquidez elevada. Renato, e se eu posso aguardar, se eu não me importo com carência? Bom, daí você pode ver em alguns CDBs de bancos de segunda linha uma oportunidade um pouco mais agressiva de rentabilidade e até mesmo em LCIs e LCAs. São investimentos que vão pagar geralmente um menor percentual do CDI, porém vão ser livres de imposto de renda. Então já é uma outra categoria em que você pode também estar trabalhando. Existem também fundos de investimento em renda fixa que tem um pouco mais de carência e que também oferecem rentabilidades um pouco mais agressivas. Aí vai muito da sua necessidade. O importante é que você tenha sempre em mente: eu quero arriscar, quero colocar capital ao risco para ter o potencial de retorno um pouco maior, ou eu quero ter uma solução que não me ofereça riscos entre o período que eu estou disposto a investir. Respondendo essa pergunta, fica mais fácil selecionar as outras categorias, fica mais fácil selecionar o tipo de investimento mais adequado. E eu espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo acrescentou para você, por favor, me dá um joinha, um like aqui embaixo desse vídeo. Se você está me vendo no YouTube, se você está me vendo no Facebook, é a forma de eu saber que esse conteúdo agregou valor para você e que eu devo trabalhar mais temas como esse nos vídeos futuros. E se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube. Por que se inscrever no canal do Portal Alok no YouTube? Porque é a forma mais fácil de você ser notificado de cada uma das minhas novidades, de cada uma das minhas matérias em primeira mão, e de forma a poder acompanhar toda essa conversa, toda essa relação de troca, esse bate-papo que a gente está desenvolvendo nesses vídeos diários. Isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.